Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 54. Espírito Santo, tenha liberdade nesta noite, Jesus. Tenha liberdade, Jesus, nesta tarde. O livro do profeta Isaías, do capítulo de número 54. Nós vamos ler apenas o versículo de número 1, 2 e 3. Quantos já acharam, diga amém. Eu vou ler e vocês acompanham. Diz assim: cante alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exalta com alegria, canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não os impeças. Alonga as tuas cordas, afirma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Você pode celebrar o Senhor por essa palavra ministrada? Eu coloquei o tema nessa mensagem hoje: chegou o tempo de cantar. Amém? Vamos falar comigo assim, ó. Chegou o tempo de cantar. Tem até um louvor que fala, né? O tempo de cantar chegou. Não sei quantos conhecem esse louvor, né? Eu acho que toda a maioria conhece esse louvor, e eu ministrei muito isso. E eu creio que é um tempo novo para mim e para você. Eu creio que há um tempo assim de viver algo, sabe, novo na minha vida, na minha casa e na sua família. O interessante é que o profeta Isaías, ele começou o seu ministério há praticamente 740 anos, aproximadamente antes de Jesus Cristo. E o profeta Isaías, ele foi chamado em um contexto, sabe, muito turbulento na vida dele. Na verdade, se você ler lá o capítulo 6 de Isaías, você vê que Isaías, ele tinha até mesmo, sabe, uma confusão de identidade. Embora ele era filho de Amós, não é do profeta Amós, é outro Amós. Ele tinha família, ele tinha filhos, mas ele literalmente não sabia quem ele era em Deus. E o profeta Isaías, ele foi chamado em um contexto onde o rei Uzias, ele teria cometido de uma lepra e ele teria morrido, na verdade. E o profeta Isaías foi chamado justamente dentro desse contexto, de uma morte da pessoa que caminhou contigo, da morte do rei, aonde ele tinha uma afinidade, aonde ele tinha, sabe, ali a oportunidade de compartilhar as suas dificuldades, os seus problemas, porque Uzias era o rei. E foi justamente nesse contexto que Isaías foi chamado. E é muito complicado, irmãos, quando nós recebemos uma missão nessa situação. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje. De repente você veio nesta casa, neste lugar,
às vezes, sabe, com o coração dilacerado, com a sua alma batida, ou até mesmo com uma confusão na mente, ou até mesmo, sabe, sem saber quem mesmo você é. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que de repente dentro dessa sua realidade, Deus está liberando algo novo para você. Deus está te chamando para viver uma nova história. Deus está te chamando para viver o algo novo. E se você recebe esse novo, eu quero que você dê uma salva de palmas para Jesus e começa a receber, começa a viver essa nova história. Então a realidade que você diz hoje, que você vive hoje, não diz o que você é. Eles não podem, sabe, rotular você, não. Isaías, ele foi chamado dentro de uma realidade, sabe, de sofrimento. O interessante é que Isaías, sabe, no momento pior da vida dele, os céus se abriu para ele. Eu acho que você não está entendendo. Nos piores momentos de Isaías, o céu abriu para você, para ele. E eu não sei qual o seu contexto, mas os céus podem se abrir sobre a sua vida hoje. Hoje ele pode se abrir sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Arabashika Yaramanagai. E o texto vai dizer que o céu se abriu para Isaías. E Isaías contemplou, você pode ver isso no capítulo 6. Ele contemplou o trono, e o Senhor estava assentado no trono. Ali ele viu anjos voando para lá e para cá, dando glória, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Ele viu isso. E o interessante é que quando Isaías visualizou, Isaías contemplou o Senhor, Isaías conectou-se com Deus, Isaías literalmente conheceu quem ele era. Isaías olhou para ele e falou assim: meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros, está lá no texto, e eu convivo em um povo de impuros lábios. A Bíblia não relata o que significa isso, mas eu creio que Isaías, de repente, ele era um homem contador de piada, profano, sei lá, ele xingava, sei lá, porque a Bíblia está dizendo que ele era, os lábios dele eram impuros. De repente ele falava besteira demais, xingava, falava de todo mundo, falava do pai, da mãe, do tio, não sei. A Bíblia fala que ele tinha os lábios impuros, ele mesmo se enxergou. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que ele também, sabe, viu ao seu redor, aonde ele estava. Ele, além de ser um homem de lábios impuros, ele convivia no meio de pessoas de impuros lábios. Mas a Bíblia vai dizer que Isaías, naquele momento, ele falou assim: meu Deus! Ali ele foi curado da sua identidade. Ali ele começou a ver quem ele era. Ali ele começou a ver, literalmente, sabe, o propósito de Deus na vida dele. E o texto vai dizer que um anjo do Senhor tirou uma brasa viva do altar do Senhor e tocou nos lábios de Isaías. E Isaías automaticamente foi purificado. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Muitas das vezes nós vivemos em um contexto de confusão, de conflito na nossa vida. Mas quando nós conhecemos o Senhor, quando nós entendemos quem Deus Ele é, quando nós entendemos a nossa identidade nele, sabe, em vez de você conhecer literalmente na profundidade o Senhor, você começa a lhe conhecer quem você realmente é. E Deus, Ele te trouxe hoje, nesta noite, nessa tarde, assim como você quiser entender. Eu não sei se está de tarde, se está de noite, só sei que vai ser já 6 horas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus hoje te atraiu para mais perto dEle. Não muitas vezes para você conhecer Ele, mas para você conhecer quem você é, as suas limitações, para você conhecer, para você receber o seu chamado, para você entender que Deus, Ele é o seu Deus, o seu Senhor. Ah, meu Deus!
Quando eu me aproximo de Deus, irmãos, quanto mais eu aproximo daquele que é santo, e eu descubro o quanto eu preciso de mudança, o quanto eu preciso de ser santo, sabe? E a hora que Isaías teve esse encontro, Isaías falou assim: o Senhor disse assim: quem eu irei enviar? Ele falou assim: envia-me a mim, envia-me a mim. Isaías automaticamente entendeu o seu chamado. Mas Isaías estava vivendo uma vida, um contexto, sabe, de confusão. Hoje eu tenho certeza, meu irmão, que você vai sair daqui com o norte. Você vai sair daqui sabendo quem você é. Você vai sair daqui sabendo quem você é em Cristo Jesus, até sobre o seu chamado. De repente Deus está falando no seu coração: ei, levanta a sua cabeça, levante agora, em nome de Jesus, e se posiciona nele. E muitas das vezes, irmãos, nós é nesse contexto que Deus nos chama. De repente você quer que Deus te chama, sabe? Quando você está todo certinho, está aqui ministrando, está cantando, está dando glória a Deus. Não, de repente Deus te chama lá no seu calabouço. De repente Deus te chama lá nos momentos de dificuldade, lá no poço, sabe? Lembra de José? José foi assim. José estava no poço, mas Deus tirou ele do poço e deixou ele no palácio. Foi assim também com Moisés. Moisés, ele estava louco da vida, porque ele tinha matado um egípcio, e ele teve que fugir. Ele fugiu para o deserto, e ali ele foi cuidar das ovelhas do sogro. De repente, naquele contexto, sabe, de deserto, o Senhor aparece para ele numa sarça e fala: Moisés. Meu amigo, quantos Moisés nós temos aqui hoje? É hoje que Deus vai te pegar, hoje, meu irmão. É hoje que Deus vai te pegar por dentro, hoje. Eu creio, eu tenho absoluta certeza disso. Deus encontrou com Moisés, falou assim: Moisés, Moisés. E ele falou assim: eu estou aqui. Fala, Senhor. Olha o contexto e a história de Moisés. E Moisés ouviu a voz do Senhor, vivendo um contexto de deserto. E Moisés, meu irmão, ele era um cara que viveu no palácio do rei. Ele viveu num lugar de abundância, num lugar, numa das melhores escolas. Mas Deus o conduziu para o deserto. É porque no deserto, sabe, que Deus te identifica, sabe, e estabelece em você o propósito dele. É no deserto. Então por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos dar glória a Deus em tudo. Porque de repente Deus está preparando, sabe, os céus para se abrir sobre a sua vida. Sabe, nos momentos de dificuldade que você está passando. Lembra de Josué? Josué, ele caminhou 40 anos do lado do seu maior líder, que foi Moisés. Como é bom, meu irmão, a gente andar, sabe, do lado de pessoas que são queridas, de pessoas que têm uma visão, de pessoas que é comprometida com Deus. E Josué, ele viveu 40 anos do lado de Moisés. Ele estava confortavelmente tranquilo. Mas a palavra de Deus fala que um dia chegou o final, sabe, do ministério de Moisés. E de repente Deus chega para Josué e fala: Josué, você vai atravessar esse Jordão. Você vai atravessar com esse povo. Você vai pegar esse povo e vai atravessar o Jordão. Agora eu imagino você, a responsabilidade de Josué. Fala assim: meu Deus, mas mais de 3 milhões de pessoas, o que eu vou fazer agora? Com certeza ele levou um baque, com certeza ele ficou, sabe, baqueado com essa posição do Senhor. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando o texto diz, a narrativa fala sobre Josué. Mas Deus, ele liberou uma palavra para Josué. Ele disse assim: ei, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo.
assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ei, você que está aqui nessa noite, você que foi conduzido para este lugar, para essa casa, eu não sei qual é o seu contexto, eu não sei qual é a sua vida, sabe, familiar, eu não sei qual é a sua vida, sabe, física, financeira, emocional, espiritual, eu não sei, mas existe um Deus que está dizendo para você: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, eu serei contigo. E se você crê nesta palavra, nesta profecia, dá uma salva de palmas para Ele, porque Ele é contigo, Ele é com a sua casa, Ele é com a sua família. Assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com Davi, assim como Ele foi, sabe, com Elias, com Eliseu, Ele será comigo e contigo. Isaías começou a profetizar, Isaías começou o ministério dele, começou a fazer literalmente aquilo que Jesus, aquilo que Deus, sabe, chamou para fazer. Querido, muitas vezes nós estamos passando, sabe, por momentos difíceis na nossa vida, e muitas vezes as murmurações nos tiram, sabe, do propósito do Senhor. Eu tenho 23 anos, sabe, de convertido. Para a glória de Jesus, eu nunca, sabe, se desviei dos caminhos do Senhor. Eu tive meus momentos, sabe, de rebeldia, de pecado, igual que todo mundo tem. Mas eu nunca desviei, eu nunca cheguei assim e falei assim: hoje eu vou sair por aí, vou dar um rolê por aí. Não, eu nunca tive isso não, glória a Deus. Porque eu sou bom, porque eu sou santo? Não, é uma graça dele que tem sobre a minha vida. É uma graça dele. E eu vivi, sabe, esse tempo, toda a vida eu fiz isso que vocês estão vendo que eu estou fazendo. Pregando para a família, pregando para casais, pregando para pessoa, falando do amor de Jesus, pregando e falando e ministrando. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Mas eu nunca tive assim, sabe, uma convicção de um dia eu ia ser um pastor de uma igreja, um pastor. Não, às vezes é confortável você estar, sabe, caminhando junto com uma pessoa, e eu assim, eu estava de uma certa forma, né, ali bem acomodado do lado do pastor Hugo, né, que é meu filho, um menino inteligente, um menino cheio de gás, cheio de saúde, forte, inteligente, eu andando do lado dele, tá maravilhoso, tá gostoso, tá bom demais, né, e muitas das vezes a gente fica nesse comodismo, mas eu ali na minha mente, às vezes com aquela confusão, sabe, e o Senhor queimando: não, você precisa, você tem que romper, você tem que mudar, sabe, sei lá, caminhar, seguir. Mas eu falando comigo, falando: Senhor, eu já estou com 58 anos de idade, será que eu aguento implantar uma igreja? A última vez que eu estava orando a Deus, o Senhor falou para mim, falou assim: eu chamei Moisés com 80, você só está com 50, cala sua boca. Eu falei: amém, Jesus, glória a Deus, né? E eu sempre carregava isso dentro da minha cabeça, essa confusão: será que eu posso, será que eu não posso? E queimando dentro do meu coração. E eu fui no acampamento de pastores agora esse ano, e quando eu cheguei lá, a gente recebe ministrações para os pastores, e teve um pastor que pregou, e no final da pregação, ele falou: olha, pastor, você que está aqui, eu não sei o que você está vivendo, qual é o seu contexto, mas eu vou te convidar a você sair para um lugarzinho aí, sabe, e chora na presença, coloca aquilo que você tem diante de Deus. Eu não sei qual é a sua dúvida, eu não sei qual é aquilo que você, sabe, tem tanto almejado de Deus. E ali, eu justamente com tudo isso na minha cabeça, eu peguei uma cadeirinha, coloquei aqui, sabe, eu nem sabia onde que estava a Bianca, onde estava o Hugo, não sabia onde que ele estava, no meio do povo. E ali eu peguei minha cadeira e coloquei o braço, e ali eu comecei a chorar, só chorar, só chorar, só chorar. Eu lembro das palavras que mais, sabe, gravou no meu coração, e eu falava para Deus, falei: Deus, desenrola esse novelo que tem dentro da minha cabeça. Essa dúvida de que eu não posso, essa dúvida de que eu já estou velho, essa dúvida de que, sabe, eu não consigo.
Aí de repente eu falei assim, levanta, Senhor, alguém para vir falar comigo, porque muitas vezes é assim, a gente vê um chamado na Bíblia, e às vezes o coração do homem é tão incrédulo, que de repente você quer que Deus levante alguém para vir falar com você. E eu comecei a falar, levante alguém que eu não conheço, que eu nunca vi, para falar comigo, para, confirmar. Eu estava ali chorando, a lágrima já estava escorrendo, na cadeira. E de repente eu senti uma mão, nas minhas costas, assim. E de repente ele começou a falar, e de repente a voz, quem que era a voz? Era a voz do pastor Hugo Brito. Ele falava, eu te envio agora, eu estou te enviando você. E eu comecei a chorar e a dar glórias ao Senhor, porque ele não sabia o que eu tinha pedido, eu esperava outra pessoa, mas o meu filho, que sabia a minha realidade, que sabia o meu contexto, Deus levantou e falava lá e confirma que eu estou com ele. Sabe que não é nada sobre ele, não é nada sobre saúde, sobre título, é comigo. É eu que levanto, é a minha força, não é a força do meu braço, do seu braço, mas é o Senhor. Eu não sei qual o contexto que você está vivendo. De repente você entrou aqui falando, eu não posso, eu não consigo. Ei, não é pela sua força, mas é Ele que diz para você, eu sou contigo. Ele está dizendo, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Arabacheca Yanabá. E foi esse versículo, irmãos, que veio na minha memória. Foi esse versículo que veio no meu coração aquele dia e falou assim: assim como eu sou com o pastor Hugo Brito, eu vou ser com você. Não é pelas suas forças, não é pela sua sabedoria, não é pelos seus títulos, pelas as suas faculdades, ou até mesmo, pelas teologias que você tem, não, mas é pela minha força, pelo meu poder. Não é nada sobre mim, não é nada sobre mim, tudo sobre Ele. A palavra de Deus fala, meu irmão, que quando Ele chama, Ele mesmo faz. Quando Ele chama, Ele mesmo capacita, irmãos. Então não é nada sobre mim, não é nada sobre você, é justamente sobre Ele. E eu vim com todo o gás de lá para cá, eu falei, tá bom, Senhor, é nós, estamos juntos, vamos ganhar aquela cidade, vamos bradar, em nome de Jesus. Eu creio, e você faz parte dessa história, e você faz parte desse mover de Deus, e você foi chamado hoje para esse culto, para dizer, eu estou nesse negócio. Fala assim comigo, fala, eu estou nesse negócio. Você foi chamado para ouvir isso hoje. Existem famílias destruídas esperando por você. Existem bairros vivendo um caos esperando por você. Porque você carrega algo que pode transformá-lo. Você carrega algo que pode mudar uma cidade, uma família e uma casa. E o texto que nós lemos, o primeiro versículo, diz assim, ó, cante alegremente, ó estéril. Isaías, ele recebeu a visão dos céus, o céu se abriu, ele visualizou o Senhor, a glória de Deus, os anjos trabalhando. Aí de repente ele reconheceu quem ele era, as suas
A partir daí, Isaías começou a receber de Deus como a noiva, o povo de Deus estava. Ou seja, Deus sabia a situação do povo. E agora Isaías passou a profetizar, a falar justamente ao povo a situação do povo. Isaías, através de uma visão, ele reconheceu quem ele era. Depois que ele reconheceu quem ele era, ele passou a ministrar na vida do povo, para que o povo reconhecesse quem o povo era. Como você está entendendo? Eu comecei a pegar uma unção do Hugo aqui, né? E ela fica brava com nós, ó. Mas eu estou falando bem, então tá devagar até? Então tá bom. É verdade? Então aqui Isaías começou dizendo assim, olha, cante alegremente, ó estéril. Primeiro, se você vê o contexto, aqui narra a chegada, ele está narrando justamente aquele que poderia mudar a minha história e a sua, que era Cristo Jesus. Aquele que levaria toda a minha dor, toda a minha, todo o meu pecado. Aquele que seria crucificado para que eu vivesse o melhor de Deus hoje, na terra hoje. Isaías começou literalmente, pregando essa palavra de esperança, dizendo, canta, pode cantar. Cante alegremente, ó estéril, que não desce a luz. Exulte com alegria, cante e exalte, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Ele está dizendo, eu não sei como que você está vivendo hoje, eu não sei. Ele está dizendo, de repente você está no deserto. De repente você nada não está dando certo na sua vida, na sua casa, na sua família, ou seja, no seu trabalho. De repente você está vivendo um contexto de enfermidade, mas Deus, Ele manda te dizer agora, que você comece a celebrar a cura, você comece a celebrar agora a restauração da sua casa, do seu lar, da sua família. Você comece agora a viver uma vida de abundância, a viver uma vida financeira. Por quê? É porque eu estou falando? Não, é porque aquele, que levou sobre ele todas as enfermidades, ele está aqui, para te fazer mudar de nível agora. Então ele está dizendo, celebra Lagoinha Cuiabá, celebra, viva agora em nome de Jesus. Ele está dizendo, cante, meu irmão. Mas muitas vezes nós queremos receber para depois cantar. Muitas vezes nós queremos um milagre para depois celebrar. A falta de fé é muito grande. Que muitas vezes nós começamos a orar, irmãos, orar. Às vezes nós chora, pede, clama, jejua, vai no monte, volta. E só sabe falar assim, mas eu estou orando tanto tempo, nada acontece. Eu estou jejuando, eu estou indo na igreja, eu estou trabalhando, eu estou servindo, mas o meu milagre não vem. Mas o que Isaías está pregando é isso, falando, não, fala assim, ele não vem, mas eu já vejo, eu estou vivendo, eu estou glorificando. Senhor, obrigado porque o meu marido voltou para casa, obrigado porque a minha família, obrigado porque eu vou casar, obrigado porque o marido já está aqui, obrigado porque eu vou ter um salário melhor, obrigado porque essa enfermidade já não está comigo, porque Deus, Ele já levou sobre ele. Você precisa de viver esse contexto de fé, esse contexto de viver, é literalmente a realidade das coisas que você ainda não viu. É isso, ele está dizendo, ó, cante alegremente, ó estéril. Você que está vivendo um contexto de derrota, você que está vivendo às vezes uma vida, solitária, triste, depressiva, ansiosa, Deus está te chamando para você mudar uma nova realidade, para viver uma nova realidade a partir de hoje. Eu costumo dizer, meu irmão, que você não pode sair de um culto dele como você entrou, em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida que você já vai sair daqui vendo as coisas diferentes. Celebre antes que as coisas aconteçam. Olha o que Deus fala. Olha no versículo número 2, ele fala assim, alargue os passos da tua tenda. Meu Deus.
estava conversando com a irmã Ruth, com o irmão Vilmar. Ele falou assim: a gente está caçando um lugar assim, para caber quantas pessoas? Você acha umas 400, umas 500? Não, vamos alargar o lugar, vamos procurar um lugar para comportar 1.500 pessoas, porque eu quero ver, é esse contexto que eu quero viver. Nosso Deus, meu irmão, é um Deus, sabe, que tem uma visão, e Ele fala que o pensamento dele é maior do que o meu e o seu. Meu irmão, eu estou empoderado, eu estou, sabe, meu Deus. Eu fui lá em VG ontem, o GC, irmão, e eu já queria bradar, queria dar um... né? Os meninos estavam lá. Eu falei: Jesus amado, mas é porque a gente tem que viver esse contexto de alegria antes que aconteça. Você que está querendo casar, não levante a mão, porque eu sei que tem um monte aqui. Quando vocês vão, eu vou te dar uma dica aqui para você. Isso é profético, hein? Isso é profético. Quando você estiver arrumando a casa, estiver fazendo almoço, você fala assim: eu vou fazer o almoço porque meu marido vai chegar agorinha. Quando você estiver passando a sua roupa, fala assim: eu vou passar a roupa do meu amado, porque ele é bonitinho, sabe? Eu vou passar aqui, vou passar a roupa dele. Não é verdade? É assim. Vou fazer uma comidinha gostosa para ele aqui. Começa a falar sozinho, o gente vai pensar que você é louco, mas não, você está conversando com Jesus. Ana deu uma de louco, né? Você viu? Ana estava falando no templo sozinha. Ana estava lá. Falou assim: você está bêbada? Essa mulher está bêbada aqui. Falou: não, eu estou conversando com o meu Senhor. Eu estou atribulada de espírito. Ela estava falando. Atribulada, o que ela estava querendo dizer? Ela falou assim: não, eu estou louco por Jesus, porque eu sei que eu vou receber minha bênção. E naquele dia Ana recebeu a bênção dela. Mas é isso que você tem que viver. Eu passei 3 anos, meu irmão, olhando para um Corolla, e eu falava assim: esse é o meu carro. Esse não, eu falava: é desse, Jesus, porque senão eu estava cobiçando o carro do cara. Mas passava o Corolla desse, assim, eu falava: Jesus, é esse. Eu já um desse. E aí minha esposa falava, a pastora Sônia, falava assim: você está parecendo besta. Eu falei: não, não é besta não, é desse aí. É desse. Eu passei 3 anos, irmãos, e hoje ele está ali, ó, só está um pouco chulo de viagem. Mas está ali. Por quê? Porque eu entrei dentro dele, eu vi ele, sabe? Então é isso que você tem que viver. É isso que você tem que viver, meu irmão. Agora a pessoa, muitas vezes, quer casar, está no apartamento e fala assim: não, apartamento desse valor, não dá não. Não dá não. Olha essa geladeira aqui, você está louco, não tem condição de comprar uma casa dessa, não tem. Um apartamento desse, olha, tudo caro, tudo não. Qual Deus que você serve, irmão? Qual Deus que você serve? Começa a listar no papel: eu quero o melhor apartamento. Eu quero o melhor, eu quero esse aqui, eu quero esse aqui, eu estou vivendo. Não, eu quero um apartamento com suíte, eu quero assim. Conversa com Deus, meu irmão. Conversa com Ele. Ele conhece o seu coração. A única coisa que Ele não quer é que você se ensoberbeça, sabe? Porque Deus não quer que você viva uma vida medíocre, não. Mas nós não podemos viver, sabe, irmãos, uma vida de miséria, sendo herdeiro de tudo que é de Deus, é meu. Eu não posso viver isso. Eu não posso viver solteiro o resto da minha vida, sendo que Deus, Ele não fez ninguém para ficar solteiro. Aí de repente o seu esposo não chegou, a sua casa não chegou, o seu carro não chegou, porque em vez de você viver isso, você só murmura, você só reclama. E Deus, Ele está dizendo aqui: se alegra. Ele está dizendo aqui: olha, vive isso. Ele está dizendo: alarga as suas estacas, sabe, fica, meu irmão. E quando ele fala assim, olha, e fica as estacas, sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, quando você resolve subir de nível, a tempestade vem, mas as estacas estão bem enfiadas. Essas estacas, elas estão enfiadas em Cristo Jesus. Ela não vai desabar, porque a sua rocha se chama Jesus Cristo. Então aplaude Ele se você está comigo. Meu Deus! Aleluia! Nós temos que viver
pela realidade da Bíblia. Eu fico louco, meu irmão. É isso. É isso. Está disponível. Está disponível, amém? A palavra fala que nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo. E nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Toda é o quê? Toda é o quê? Toda. É no casamento, sabe? É na vida física, financeira, emocional, espiritual, é tudo. O que nós temos que ter cuidado, meu irmão, é com o coração. Porque a palavra de Deus fala. Salomão, ele escreve lá: de tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procede a saída da vida. Então nós não precisamos, sabe, ensoberbecer o nosso coração de vaidade. Não. Mas você foi chamado para comer do melhor dessa terra. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo. O diabo, ele tem se levantado contra mim. O diabo, ele tem se levantado contra a minha casa, contra a minha família. Ah, ele está tentando meu esposo. Ele está tentando, sabe, a minha esposa. Mas olha o que está aqui no versículo 17. Ele fala assim, ó: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tudo condenarás. E estais a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor dos exércitos. Você é uma joia de Deus, você é protegido de Deus. Toda arma que se levantar contra você não prosperará. Mas nós precisamos de tomar posse. Você é protegida do Senhor, protegido dele. A palavra de Deus fala: não temas. Não temas, filho meu, filha minha, eu sou contigo. Eu cuido de você. Não tenha medo, o diabo não. A palavra fala que as portas do inferno não prevalecem contra as portas da igreja. Nós somos mais do que vencedor, amém? Então você precisa de andar, sabe, sobre essa palavra, sobre essa realidade, essa palavra de esperança, esse contexto, sabe? Você sabe por quê, meu irmão? Porque Cristo veio para isso. Olha o versículo, sabe, o capítulo anterior, aonde Deus, ele morreu por mim. Chega de cativeiro. Nós precisamos de viver uma realidade de vitória, amém? Se você vê essa série que o pastor Hugo está pregando, gente, é um novo templo. É um novo templo para viver um novo tempo, para viver uma nova história. Nós precisamos de viver novidade de vida. Eu quero que você aplaude o Senhor bem forte e coloque-se de pé agora. Eu quero orar por você.